Agora, Vitor, o governo tentou minimizar a ausência de representantes de outros poderes, é isso? É isso, né, Leandro? Antes de qualquer coisa, a primeira vez que a gente divide tela também, primeira vez que eu divido tela com a Basília neste 2025. Se no Live CNN a gente chegou a dividir algumas vezes. Algumas vezes sim, mas esse ano, primeira vez. Então, essa é uma boa marca. Desejar um feliz ano novo para vocês dois. Leandro, sim, o governo minimizou exatamente, o presidente Lula mesmo, em seu discurso, minimizou a ausência dos presidentes da Câmara, do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, por exemplo, também as ausências, né, dos possíveis próximos presidentes das duas casas e também do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Isso porque, né, cada um deles apresentou ali uma razão e a gente sabe que, no caso dos principais candidatos ali às presidências da Câmara e do Senado, isso, na verdade, tem como pano de fundo exatamente uma tentativa de não mitigar o apoio constituído de alguns partidos à direita, como, por exemplo, o PL de Jair Bolsonaro. Mas, durante esse discurso de Lula, houve um outro aspecto muito interessante, sobre o qual, inclusive, a Basília passou, que foi exatamente esse aceno do presidente Lula a José Múcio Monteiro e também às Forças Armadas, demonstrando, de fato, essa tentativa por parte do governo, personificando na figura de José Múcio Monteiro esse papel de um pacificador, de um aproximador de Lula das Forças Armadas, exatamente de acabar com um certo clima belicoso que foi protagonizado ali no início do governo e que, inclusive, tem ali uma correlação com esses ataques de 8 de janeiro. Então, foi muito simbólico por parte do presidente Lula fazer esse aceno ao seu ministro da Defesa e também aos chefes das Forças Armadas constituídos agora neste governo Lula. Uma tentativa, de fato, de estreitar essa relação com um contingente que apresentou, pelo menos, uma proximidade muito maior com o ex-presidente Jair Bolsonaro e em meio às investigações que envolvem ali, né, esse plano golpista engendrado, planejado dentro do Palácio do Planalto por militares de alto escalão. Então, foi uma tentativa, de fato, de dissociar o comando das Forças Armadas agora, né, a partir do governo Lula, demonstrando esse apoio público exatamente a essa correlação, esse alinhamento dos militares com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também com a direita como um todo. Então, foi de fato uma tentativa do governo Lula de tentar aplainar essa relação e aproximar os militares. Mas sim, Leandro, respondendo novamente sua pergunta, houve esse incômodo nos bastidores, é evidente, cada um apresentou uma justificativa, né? Por exemplo, o presidente do Senado está em viagem para o exterior, outras lideranças também apresentaram outras justificativas para não estar presentes nesses atos. A gente sabe que Brasília, está às moscas, né? Em janeiro, normalmente, os trabalhos no Legislativo e no Judiciário voltam apenas em fevereiro, mas mesmo assim a gente viu, por exemplo, esse ato em paralelo em que houve, né, no Supremo Tribunal Federal essa lembrança e manifestações dos ministros Gilmar Mendes, por exemplo, e também Alexandre de Moraes, que está no centro dessas investigações envolvendo o 8 de janeiro, sinalizando exatamente esse alinhamento de expectativas, pelo menos em relação e discurso em relação àquilo que pensa o Palácio do Planalto em torno desse discurso em defesa da democracia. O que alguns parlamentares, né, alegaram ali como pretexto também para não participar desse evento, além da ausência dessas lideranças, foi exatamente que por só terem ministros, por exemplo, e aliados do presidente Lula, esse evento ele poderia se transformar mais em um ato político e partidário do que institucional.